Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. A espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para a gente viver um avivamento pessoal. Não está acontecendo um avivamento coletivo, mas nós estamos vivendo um avivamento pessoal. De entrar no quarto, se trancar, ficar com Deus. Aleluia. Mas vai vir um avivamento, vai vir. Não, irmão, eu não estou esperando, não. Eu já estou vivendo na minha casa há muitos anos um avivamento pessoal. Como diz os irmãos do Voz da Verdade, ele dormiu lá em casa. Ele dormiu lá em casa. Carlos Moisés não canta assim. Ele dormiu lá em casa. É que a gente fica esperando algo coletivo. E o Senhor diz: por que você não vive algo pessoal primeiro? Eu e você. Porque no final, Felipe, só vai sobrar eu e ele. Sabe, naquele dia ali, naquele dia, vai demorar, mas naquele dia que acabar o fôlego de vida, que tiver ali, talvez, se você tiver o privilégio de ter sua família junto, e você ali se desvaindo, você indo. Sabe quem é que vai sobrar no final? Não vai sobrar ministério, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Sabe o que vai sobrar ali? No final é só você e ele. Ele pegando você pela mão e diz: bora. Então por que você não vive agora como se fosse só você e ele? Não espere ninguém, irmãos, para te alegrar. É bom ter o reconhecimento das pessoas, é bom ter o recurso das pessoas, é bom ter a validação das pessoas. É bom demais ser conhecido. Como é bom ser usado por Deus, irmãos. Como é bom você estar no aeroporto, a pessoa chegar, te abraçar, chorar e dizer assim: uma palavra sua mudou minha vida. E você sai dali, enche o peito e diz: o que Deus faria sem um cara que nem eu? Seria muito chato o ministério sem eu. É muito bom ser reconhecido, irmãos. É muito bom quando alguém para na sua frente e chora e diz: cara, você mudou minha vida com uma palavra. Você não sabe nem o nome daquela pessoa, mas o bom mesmo é você terminar quando você fechar os olhos, no apagar das luzes, no fechar das cortinas, ele diz: bora, vem para o gozo eterno. Pesado foste na balança e não foste achado em falta. Vem. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Então continua. Nós não podemos mais viver só picos de avivamento. Nós temos que viver uma vida avivada pelo Espírito. Porque é um crente que não é alegre, não é avivado, ele é um difamador do Evangelho. Nós somos chamados para viver isso na intensidade, irmãos. Então, os filhos estão percebendo que o lugar está pequeno. E nós, como os irmãos mais velhos, vamos dizer assim, os pais, a gente precisa estar junto. Eliseu foi para cortar a lenha? Não. Eliseu foi para derrubar a viga? Não. Eliseu foi lá para dar machadada em alguma árvore? Não. Eliseu ficou lá sentado, tomando chimarrão, um tererê, esperando que alguém perdesse o machado. O nosso trabalho hoje é recuperar o machado, irmão. O nosso trabalho é recuperar. E quando o machado caiu, Eliseu não disse: quem derrubou o machado? Não. Deus não está preocupado em quem derrubou o machado. Ele está preocupado aonde caiu. O Senhor está mais preocupado, se é que ele tem uma preocupação. Se ele não tem, eu já arrumei uma para ele. O que o Senhor quer é recuperar o que se perdeu. O Senhor não está nem aí para condenar quem perdeu. É nós que ficamos com essas brigas tolas. O Senhor quer recuperar o machado. Por isso que é bom estar com os irmãos mais velhos, porque eles sabem como recupera o machado. Por quê? Porque muitas vezes o machado já rebalou da mão deles também. Muitas vezes o machado já escorregou e segurou. Se Eliseu não tivesse junto ali, irmãos, eles não tinham recuperado o machado, Felipe. E quer saber de uma coisa?
Você pode estar derrubando árvore à vontade, mas não esquece que é emprestado. E um dia o Senhor vai estender a mão e dizer: cadê o machado que eu te dei? Cadê o machado? Era emprestado. Sabe, tem algumas coisas aqui nesse texto que a gente precisa pensar. Primeiro, eles disseram assim: primeiro, quem percebeu que precisava crescer não foi os pais, foi os filhos. Segundo, eles disseram: vamos até o Jordão. Incrível que a palavra Jordão significa aquele que desce. Ou seja, toda vez que você quer crescer, você precisa ir no lugar, no único lugar que faz você crescer é descer. Ele disse: vamos até o Jordão, vamos até lá e cortar uma lenha. Irmão, antes da terra prometida tem um Jordão. Naamã quer ser curado da lepra, tem um Jordão. Jesus quer ouvir a voz de Deus, tem um Jordão. Elias começou o seu ministério no Jordão. João Batista começou o seu ministério no Jordão. Exatamente onde os sacerdotes passavam com os seus pés e abriram o Jordão para entrar na terra prometida. São portais que foram ficando abertos no Jordão. Jordão é o lugar de descer, irmãos. Você não cresce subindo, você cresce descendo. Pastor, mas eu quero ser grande. Não tem pecado nenhum querer ser grande, gente. Eu quero ser grande. Não, eu sou humilde. Não, para com essa humildade fingida. Eu quero ficar grande. Eu quero crescer. Eu quero pregar em todas as nações da terra. Eu quero ter bastante dinheiro. Mas o dinheiro desvia. Não, o dinheiro não desvia ninguém. Ele só revela quem você sempre foi. O dinheiro não tem o poder de desviar. Alguém me perguntou: e a fama? Você não tem medo da fama? Eu disse: não, eu não tenho medo da fama, porque eu tenho uma causa para ela. Se você tem uma causa para a fama que Deus te dá, fica tranquilo, a fama não te desvia. Se você tem uma causa para o recurso que Deus te der, o recurso não te desvia. Não tenha medo, porque não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Então vamos parar com esse negócio. Não, eu não quero ser grande, eu quero. Não, dinheiro não dá para mim. Eu sei como gastar. Eu gasto tudo. Não põe dinheiro na minha mão que eu gasto. E eu sei onde eu gasto. É um poço sem fundo, não acaba nunca. Ah, mas essas coisas tem que cuidar, porque desvia as pessoas. Não, irmão. Dinheiro e fama não desvia, só revela quem a pessoa sempre foi. Porque se você é bom, e do seu bom tesouro você tira coisas boas, irmão, com dinheiro você vai fazer muito mais coisa. E a fama, quando você for mais para o alto, mais você vai iluminar. Então não tenha medo, desde que você tenha um propósito. Porque o homem se move por três coisas. O homem se move por desejos, se move por propósitos pessoais, ou se move pela vontade de Deus. São as três coisas que movem você. Então não tenha medo. Quer crescer? Desce. Mas eu quero ser maior, pastor. Não é pecado querer ser maior. Mas Jesus falou, quando os discípulos foram perguntar para ele se eles podiam ser grandes, quem pode ser o maior? Jesus deixou claro, ele disse: os magistrados têm os seus chefes, têm os seus líderes. Com vocês não é assim. De vocês o maior seja como o menor. Então o caminho para você crescer é descendo. É o caminho. E eles disseram outra coisa que é bom a gente pensar: cada um traga de lá uma viga. Cada um traga uma viga. Toda viga é importante na construção. O irmão que está lá cuidando dos carros lá fora, está lá fora, não está aqui no culto. A viga dele também é importante.
Nós vamos fazer crescer toda. Não menospreze nenhuma viga. Sempre falta um graveto, sempre falta uma madeirinha para completar a obra. Então respeite todas as vigas. Respeite as diferenças, respeite a medida de cada um. Tem gente que foi chamado para cuidar de gente, tem gente que foi chamado para cuidar de coisa. E tem gente que foi chamado para cuidar de gente que cuida de coisa. Você está me entendendo? Essa é a beleza, multiforme. Não tem problema as formas serem diferentes, mas a massa que vai dentro da forma, a forma pode ser diferente, mas a massa que vai dentro da forma tem que ter o mesmo sabor, o mesmo poder, a mesma unção. Amém? Nós somos edificados uns nos outros. E aí, para a gente ir encerrando, ele diz o quê? Eliseu foi junto. Eliseu foi junto. Irmão, não queira crescer sozinho. John Maxwell diz uma coisa interessante. Ele diz: quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Ninguém cresce sozinho. Essa foi a primeira narrativa negativa da criação. Não é bom que o homem esteja só. Isso não serve só para o casamento. Não é bom, o homem não foi feito para estar só. Provérbios 18, verso 1 diz que aquele que se isola, ele busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O problema é quando a gente quer aumentar a casa sem os fundamentos corretos. Eliseu foi junto. E glória a Deus que Eliseu foi junto. Porque quando o machado caiu, Eliseu estava lá. E o cara veio para ele e disse: o machado caiu e era emprestado. Eliseu não brigou com ele, não o acusou de ter derrubado o machado. Ele só perguntou: aonde caiu? Irmão, porque quem perdeu o machado sabe aonde perdeu. Não vamos vir com esse papo: o diabo se levantou. Não, irmão, a gente sabe onde a gente deixou o machado cair. A gente sabe aonde a gente não tem mais eficácia naquilo ali. Então, avisa. O machado caiu. Caiu onde? Caiu aqui. Caiu ali. Caiu lá. Aponta e diga aonde o machado caiu. E Eliseu foi, o cara disse: caiu ali. Ó. Eliseu pegou, cortou uma árvore, um galho de árvore e jogou ali. O machado fez o quê? Flutuou. Mas Eliseu não pegou para ele. Ele disse: estende a mão e pega você. Essa ferramenta é sua, irmãos. Essa ferramenta é sua. Ou você recupera ela, ninguém vai recuperar ela para você. Você sabe aonde você não está sendo eficaz. Você sabe aonde você está deixando a desejar. Eu sei, irmãos. Eu pastorei igrejas, pastorei ministério. Eu sei aonde tem dias que eu não estou bem. Eu sei aonde eu tenho falhado, nas áreas que eu tenho falhado com o Espírito Santo. Todo mundo aqui sabe onde o machado caiu. O problema é que a gente gasta muito tempo diagnosticando quem errou, do que focando de como a gente pode recuperar aquilo que a gente perdeu. Aquele cara estendeu a mão e pegou o machado. Ou seja, eles tinham o diagnóstico correto. O machado caiu. Nós precisamos recuperar através de um diagnóstico correto. Caiu aonde? Caiu por quê? O que é que eu estou fazendo que não é mais eficaz? Porque a gente sempre fala, né? Esses dias eu estava numa conversa entre os pastores e alguém disse assim: rapaz, você percebe que não tem mais unção na igreja? Eu não percebo. Porque a gente está esperando o quê? A gente está esperando uma resposta coletiva de muita gente. Quando é você que tem que viver um avivamento. É você. Eu vi o Felipe falar do irmão, dizendo: o irmão tem uma graça para entrar numa sala de aula e as crianças, os adolescentes choram, os jovens choram. Tem uma graça de juntar gente. Por quê? Porque para uns Deus deu a graça de ser aquela argamassa mole que junta tijolo duro.
Não é? Você botar 6.000 crentes dentro de um estádio para orar, irmão, 6 horas da manhã, o cara tem que ser crente mesmo. Por quê? Porque é uma graça. Aí o que acontece? Você vê alguém fazendo isso, você pensa, vou fazer também. Mas você não tem a graça, você não recebeu aquela graça de Deus para fazer aquilo. Então, por que a gente não aproveita a viga do outro? Porque a gente não sabe, irmão. A gente quer fazer igual. Tem coisas que eu não fui chamado para fazer. Eu fui chamado para cooperar com aquele que eles estão fazendo. E sabe uma coisa que eu amo em Eliseu? Eu quero terminar aqui. Eliseu era prático. O profeta Eliseu é prático demais. Você vai olhar na Bíblia, Eliseu, ele pede o quê? A mulher não tinha azeite, ele diz o quê? Você não tem azeite? Não. Mas você tem vasilha vazia? Então vai atrás de vasilha vazia. Aí ele diz para Naamã o quê? Você quer ser curado? Mergulha 7 vezes no Jordão. Quer flutuar o machado? Joga o galho de árvore no machado. Joga o galho de árvore que o machado flutua. Vocês querem água? Cava no deserto. Ah, tem morte na panela. Ele perguntou, quem tem farinha para pôr na panela? Eliseu resolvia tudo com prática, irmão. Tudo com graça. Tudo com graça. Eu gosto disso demais, de gente prática, de gente que resolve. Os profetas precisam ser práticos. Tem gente que fala, e você não entende nada que ele está falando. Ensina. Se eu ensino, aprende e nunca chega ao conhecimento. Não influi, não contribui, nem auxilia. Por que a gente não é prático? É comida que a pessoa precisa, dá comida, irmão. Não vem cá que eu vou orar por você, mas a pessoa quer comer. Então ora pelo menos para multiplicar o alimento. A gente precisa ser mais prático como cristão. Mas a gente não. Às vezes a pessoa, para ganhar uma cesta básica, ela tem que ir no culto. Porque é o culto para distribuir a cesta básica. Aí a pessoa vai no culto, a pessoa dá a cesta básica e filma, e depois bota na internet. Irmão, quando você for ajudar alguém, leva primeiro o seu coração antes de levar a sua câmera. Leva primeiro o seu coração. Que quem precisa ver, vai ver. E eu vou dizer quem está vendo. E vai te dar mais, e vai te dar mais, e vai te dar mais, e vai te dar mais. Então é isso que eu quero deixar para você hoje. Amanhã a gente continua. Amém? Amanhã eu continuo dessa palavra. Seja prático. Acredite na geração. Acredite naquilo que os filhos estão fazendo. Eu acredito muito. Eu tirei esse ano para estar com as igrejas dos filhos. Esse ano eu fiz uma agenda que ela vai caminhar dentro das igrejas dos filhos, para mim poder celebrar o que eles estão fazendo. Amém? Por quê? Porque nós estamos vendo o que Deus fez lá atrás, e hoje a gente está desfrutando de ver que valeu a pena chegar aqui nessa igreja hoje. Semana passada eu estava em Campinas com o pastor José, semana retrasada. Vou estar semana que vem de novo, indo nas igrejas do estado de São Paulo, indo na igreja do Rio, vendo o que Deus está fazendo com tanta rapidez e velocidade na vida dos irmãos. Aquilo que a gente levou anos para achar o olho d'água. Anos para achar o olho d'água. Mas eu faria tudo de novo, Felipe, porque eu creio nessa continuidade. Eu creio nisso. E certamente dessa casa vai nascer muitas casas. Dessa igreja vai nascer muitas igrejas, muitas missões. Vai nascer muita coisa, irmãos. Eu creio que vai sair muitos pastores daqui. Sabe, nós estamos lá, um trabalho lá no Mevan.
no meu Vansed. E como que a gente se move entendendo essas coisas? A gente se move como uma panela de pipoca. Sabe, você põe a pipoca na panela, você põe o azeite, você põe o sal, você leva aquela panela no fogo e você mexe ela. Você mexe. Você escuta os barulhos da pipoca estourando, estoura, você pensa, uau, que avivamento. Daqui a pouco você para de estourar. Você percebe que a pipoca parou de estourar. O que você faz? Você vira ela numa bacia. Quando você vira ela numa bacia, você percebe que tinha um monte de pipoca embaixo que não estourou. E quer saber de uma coisa? Se ela não estourar, quando é para estourar, ela não serve para mais nada. Quem atrapalhou ela de estourar? Foi o fogo? Não. Foi a panela? Não. Foi o azeite? Não. Foi o sal? Não. Foi as pipocas que já tinham estourado e não saíram de cima. Então o meu lema é: estourou, vai-te embora. Vai-te embora, a gente começa de novo. Vai-te embora plantar uma igreja, vai-te embora começar um ministério. E por isso nós crescemos em 20 anos. Estouramos. Quando a gente começa a perceber que parou de estourar, a gente vira a pipoca e tira as pipocas que já estouraram. A primeira geração de pastores da casa já foram todos embora. Todos foram para algum lugar. Para quê? Para continuar, para plantar a igreja, para continuar. Por quê? Porque já estouraram. Mas tem um monte de pipoca embaixo que ainda não estourou. E se essas pipocas não saírem de cima, eu termino aqui, agora de verdade, eu vou terminar mesmo. Vou terminar. Um homem na Bíblia chamado Sansão, que nasceu com um propósito de destruir os filisteus até os consumir. Mas ele gastou a sua vida numa agenda de prazer, não numa agenda com Deus. Um dia os filisteus o pegaram, arrancaram seus olhos, colocaram ele para rodar uma moinha. E graças a Deus que o Senhor deu uma segunda chance. Que ele passa a mão no cabelo assim, em Juízes capítulo 16, versículo 22, ele passa e ele percebe que o cabelo começa a crescer de novo. Os filisteus fazem uma festa e chamam, vai lá e traz aquele homem lá para nos divertir. Quer saber de uma coisa? Você não nasceu para divertir ninguém. Você nasceu com um propósito. Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Ele é o leão da tribo de Judá. Vamos nos alegrar, vamos para a resenha. Nós vamos para a resenha daqui a pouco. Mas nós estamos aqui por um propósito. Cada vez que você abre a boca, seja para cantar, seja para pregar, seja para dar um recado, você está conduzindo pessoas a um lugar. Amém? A um lugar. Aleluia. Se você passou pela cruz, fique tranquilo, a popularidade não te rouba dele. Toda vez que Jesus fazia um milagre, alguém queria coroar ele rei. A popularidade te empurra para o trono, mas a missão te empurra para a cruz. Todo dia ela vai te empurrar para a cruz. E Sansão perdeu a vista, Felipe. Aí chamam ele para divertir os filisteus. Aí eles chamam um menino, tem um menino, a Bíblia fala de um moço, um mancebo. Eles chamam desse moço, me leva até no meio da coluna. E a Bíblia diz que no templo de Dagon, Sansão botou a mão numa coluna, botou a mão na outra sem enxergar, e disse: Deus, me devolva a minha força só dessa vez, para que eu me vingue dos meus olhos. E ele faz a oração que todo pastor deve fazer. Ele não disse: eu matei 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Ele disse: morra eu com os filisteus. E a Bíblia diz que Sansão empurrou as colunas, e aquela casa caiu sobre os filisteus e matou todos, assim como Deus havia falado que ele ia consumir os filisteus. E a Bíblia diz assim, que Sansão matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida. Então todos nós, para cumprir o propósito, nós vamos ter que morrer. E para terminar, nunca acredite num pregador quando ele diz que já está terminando.
Nunca. Sabe quem levou Sansão até no meio daquelas colunas? Foi um jovem. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus no Brasil que Deus vai usar muitos jovens para conduzir pais, pastores que perderam a visão, no caminho. Muitos jovens pregadores, jovens cantores, jovens ministros do Senhor. Deus vai usar vocês para conduzir muitos irmãos, irmãos bons, irmãos queridos, irmãos abençoados, pastores ungidos, mas que no meio do caminho foram consumidos pela vaidade, foram consumidos pela ganância, foram consumidos pela altivez. Se eles tiverem humildade para dizer: menino, me ajuda, por favor, jovens que estão aqui me ouvindo, se um pastor olhar para você e dizer: menino, me ajuda, por favor, não pise nele. Pega na mão dele e leva até ele para cumprir o seu propósito, como Deus havia determinado que ele ia cumprir o seu propósito. Eu quero declarar que Deus vai levantar meninos e meninas que vão levar muitos pastores e líderes que perderam a visão, vão levá-los de volta ao propósito. Eu sinto graça nessa palavra. Aleluia! Assim como a gente precisa ter hombridade para os meninos levar os irmãos mais velhos para recuperar as ferramentas, os irmãos mais velhos também precisam ter hombridade para olhar para um menino e dizer: cara, me ajuda, porque na minha época eu não sabia fazer isso, eu perdi a visão, me ajuda a fazer agora, eu sei fazer, eu vou fazer, eu vou aprender com você. Você recebe essa palavra? Então fica de pé comigo, querido. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.